dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao MBCVcast. Eu falo do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, do Ministério Batista Cristo é a Vida. E a gente até já estende o convite, se você ainda não está inscrito no nosso canal, quero convidar você a dar um joinha, a se inscrever no canal, pois assim, todas as vezes que nós lançarmos um conteúdo, seja via podcast aqui com o apóstolo Neuci nas segundas de manhã, seja nas quintas-feiras à noite que a gente sempre tem um convidado, seja nos nossos cultos que são transmitidos nas quartas-feiras às 20 horas, e nos domingos pela manhã, às 8 horas, esse conteúdo, olha, no mínimo, 4 conteúdos por semana para que você possa se edificar. Mas, na segunda-feira, nós temos uma palavra diretiva para a semana e nós estamos toda segunda-feira com o apóstolo Neuci. Seja muito bem-vindo, pastor, tudo bem? Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem, que nos seguem. Desejo a todos um lindo dia, uma semana abençoada e que a palavra de Deus esteja na mente de cada um para ser lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Então a palavra ilumina a realidade da vida. A palavra até coloca luz até naquilo que você nem sabe que é caminho de trevas. E você vai ver, estando na palavra, com mais rapidez, coisas que podem se deixar para trás e coisas que se podem melhorar. Isso é uma verdade, pastor. Muitas vezes você está fazendo alguma coisa ou está indo numa direção, aí de repente você tem assim uma clareza sobre aquilo e você se pergunta assim, mas como é que eu não vi isso antes? A comunhão com a palavra, pastora, isso ajuda bastante. Deixa o espírito da gente mais sensível, deixa a nossa visão mais apurada, deixa, como é que se diz, as vibrações. A gente identifica o que eu estou fazendo, tá girando a um bem, ou está me fazendo melhor, ou o que eu estou fazendo, parece que depois que termina eu estou pior. Com quem eu estou andando, me relacionando, está me fazendo melhor? Ou eu chego cansado, moído, estressado? A palavra de Deus, ela é luz para tudo isso. A nossa comunhão com Deus, o nosso alimento da palavra diariamente, nos torna melhores para nós nos discernir, para nós nos avaliar, para nós nos julgar. Porque julgar os outros é fácil e é errado, mas julgar a si próprio é dever e pouco se faz. E a gente vem falando, aí o apóstolo vem falando já há algumas semanas, né? Já ministrou inclusive no culto de domingo de manhã, num dos nossos domingos, a respeito da segurança que nós temos através da palavra de Deus. E nós comentávamos aqui, antes de entrar no ar, sobre a importância de que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente faça um planejamento. A própria palavra fala isso no livro de Lucas, que nós, antes de fazermos uma construção, por exemplo, a gente precisa sentar, fazer a avaliação, ver quanto isso vai custar e ainda considerar os extras, porque nenhuma construção é o que de fato a gente pensa que é, ela sempre vai avante, né? Ou também ali no livro de Lucas fala, se você vai contra, né, vai guerrear, e alguém vem contra ti, tu precisa fazer o cálculo. Se as pessoas que você tem na defesa são suficientes para enfrentar aquele que vem contra ti. Então nós estamos falando aqui assim, ó, que é na palavra, é através do conhecimento, é através da aplicação da palavra, é através dessa fundamentação na palavra que nós olhamos para as coisas que nós estamos fazendo e de repente a gente diz isso. Como que eu não vi isso antes?
Né? Como que você não viu isso antes? Mas é o que o apóstolo falou agora, né? Quando você está fundamentado, a palavra ela vai revelando, né? O apóstolo vai trazendo luz na medida que nós vamos conhecendo os princípios de Deus. Isso é uma realidade. Quando a gente está distante, afastado da palavra, que a gente não medita. Por exemplo, já que estamos falando em construir com segurança, eu gosto muito de fundamentar o que eu falo com o que a Bíblia diz, pois o que eu sei eu aprendi da palavra de Deus. E aqui no Salmo 119, a partir do verso 96, observe aqui uma coisa interessante. Você já me ouviu falar sobre isso, porque eu gosto desse texto. Ele diz assim: tenho visto que toda a perfeição tem seu limite. Está vendo? A pessoa pode se achar culta, estudada, formada, capacitada, mas se não tem uma conexão com Deus através da palavra, tudo que aprende, todos os níveis, até o doutorado, tem limite. Mas quando a gente vive numa conexão com Deus, que a palavra de Deus tem um sentido, tem um significado, tem uma importância relevante na vida do ser humano, o ser humano ultrapassa limites. Eu cheguei onde cheguei não pela minha formação acadêmica. Eu cheguei onde cheguei justamente pela minha dependência de Deus. Aquilo que quando faltava da capacidade minha, formação, conhecimento, eu me aconselhava na palavra, me aconselhava com Deus. Eu buscava sabedoria, eu buscava instrução, eu buscava saída. E os resultados foram aparecendo. E quanto mais a gente se dedica às coisas de Deus, os resultados melhoram. Por quê? É no nosso relacionamento com Deus que nós fortalecemos a nossa vida espiritual. E a vida espiritual é um dos pilares da vida de um ser humano. Nós temos 3 pilares que nos mantêm em pé e que nos projetam. Vida espiritual, que é a nossa imagem e semelhança de Deus, é a nossa alma, nossa vida social, e é o nosso corpo, vida material. Isso forma 3 pilares que nos dão a sustentabilidade. E é dessa maneira que nós vamos progredindo. Por exemplo, essas 3 áreas. A área que você cuida mais, ela se sobressai. Se você apenas cuida da sua vida material, com certeza vai ter mais resultados na vida material. Mas não temos que cuidar de uma ou escolher apenas uma. Nós temos que ter o equilíbrio das 3 áreas. Não adianta acumular riqueza e não ter vida social, não cuidar da alma, não cuidar da gestão, do prazer da vida, do desfrutar do melhor da vida. É a alma que gosta e deseja desfrutar do melhor da vida, mas é o corpo que paga o preço. Mas é o nosso espírito que nos mantém em pé, porque é no espírito que está a vida. É no espírito do ser humano que está a vida de Deus. E o ser humano tem um espírito fortalecido, um espírito forte, determinado, um espírito que influencia e não é influenciado pelo relacionamento que ele tem com Deus. Por exemplo, o pecado é um engano que vem de ilusão. Mas
Mas depois daqueles momentos, não deixa nada. Vazio. E quando a pessoa tem o seu espírito fortalecido em Deus, ele vê que aqui o prazer do pecado é apenas momentâneo. Tá? É que nem comer um doce. E se você não se alimenta de alimento, comeu aquele doce, daqui a um pouco, tem que comer de novo. E se continua comendo doce de novo, se arrebenta, se estraga, destrói a saúde. Assim é a vida, pastora. Existe uma máxima que diz assim, ó, pastor, tudo aquilo que você foca, expande. Então, tudo aquilo que você coloca tua força, teu investimento de tempo, tudo aquilo que você se dedica, vai expandir. De qualquer maneira, vai expandir. Seja nas coisas boas também, seja nas coisas ruins, né? Então, eu creio assim, diante da sua fala, a coisa mais desafiadora para quando você conhece a Jesus como Senhor e Salvador, o que mais te desafia, se você já foi expandido, por exemplo, na área material, vamos falar na área material. Se você se expandiu na área material, você conquistou todas as coisas, é muito difícil, por isso que é um desafio, você tornar aquilo equilibrado na área material, social e espiritual, porque você já está focado naquela área. Se habituou. Aí, se houver qualquer situação naquela área, tu desequilibra. Por exemplo, muitos suicídios acontecem porque a pessoa focou na área material e quando deu alguma crise, alguma situação que a pessoa se perdeu nessa área, ela não tem outra saída. Ela pôs toda a confiança dela só naquela área. É, exatamente. Então, quando fala sobre segurança, né, a partir da palavra de Deus, é isso. Independente das circunstâncias, nós permaneceremos em pé. Ou até podemos cair, né, pastor, uma hora ou outra. Mas a palavra diz que o justo cai, mas ele se levanta. Ele se levanta, se né? levanta. Ele peca, mas ele reconhece, confessa e recomeça. Ele não desiste. É. O justo não é aquele que não falha, é aquele que sempre está numa luta para melhorar. Ele se ajusta. Errar, todos erram. Mas o justo, não. Eu errei, mas não é isso que eu quero. Eu caí, mas não vou ficar assim. Eu me desviei, mas eu não posso continuar desviado. Então, o justo é aquele que luta. Luta pela melhora. Luta pela perfeição, luta pelo equilíbrio, luta pela subsistência, luta pela vitória. Às vezes a pessoa interpreta mal, né? Então ela não desenvolve a vida espiritual dela, não procura uma igreja, não se entrega para Deus, porque ela interpreta mal a palavra justa. Eu nunca vou ser isso aí. E aí desiste. Ali está dizendo que tu tem que ser perfeito. Então, como eu não vou ser perfeito, como eu não vou ser justo, então eu vou viver essa vida que eu estou vivendo. Mas o resultado, mesmo que a pessoa procure desenvolver muito a área material e não as outras, em primeiro lugar, na área o primeiro resultado vem na área social, né, pastor? Porque a pessoa que desenvolve muito a área material e não se relaciona com as pessoas, ele vai ter tudo, mas vai estar sozinho. Ele tem riqueza e a riqueza não é gente. Não é gente. Isso é uma boa palavra. A riqueza não é gente. Não se relaciona, não ama, né? E na área espiritual, o resultado de quem só se dedica na área material é um vazio. Aquele vazio de que você faz, mas mesmo assim não se sente realizado. Uma situação que dá para a gente refletir e avaliar um pouco. Você já viu um pobre se suicidar? O índice de suicídio, de desistência de vida, está entre os pobres ou entre os ricos? Está entre os
os acadêmicos ou entre os indoutos? O pobre parece não, né? Ele tem uma alavanca de esperança. E um dia vai dar certo, que um dia vai conseguir. O rico já não tem mais porque já comprou tudo que achava que ia ajudar, já fez tudo que achava que ia melhorar, que ia torná-lo feliz, já provou de tudo e nada resolveu. Por quê? Porque ele não cuidou da vida espiritual. Então não adianta viver em torno só de riqueza, de investimentos terrenos, precisamos também cuidar da nossa alma. Jesus contou uma parábola para acalmar uma perrenga de herança familiar. Lá no capítulo 12 de Lucas, e estava lá um irmão brigando com o outro porque queria os bens, queria repartir a herança, e Jesus chega e pede para Jesus resolver isso. Aí Jesus começa dizendo assim: tome cuidado. A vida de um homem não é o resultado dos bens que ele possui. Aí ele conta uma parábola dizendo: certo homem rico tinha uma vinha e naquele ano a sua vinha produziu em abundância ao ponto de ele não ter aonde armazenar os frutos. Aí ele parou, pensou: eu sei o que eu farei. Eu vou derribar os meus celeiros e vou construir celeiros maiores. Eu vou armazenar todo o fruto da minha vinha. Aí depois então eu vou dizer para minha alma: minha alma, tu tens agora muitos bens e para muito tempo. Minha alma, come, bebe, regala-te, desfrute. Aí o Senhor veio para ele naquela noite e fez uma pergunta e chamou-o de louco. Louco, se essa noite pedirem a tua alma, o que é que você tem preparado? Para quem será a tua alma? Assim acontece todo aquele que só cuida da vida material. A hora que encerra o seu último dia de existência terrena, seu corpo será devolvido para a terra, mas a sua alma, o seu fôlego de vida, o seu espírito vai retornar lá da onde veio, para lá da onde veio. E como é que você, meu amigo, minha amiga, estás cuidando da sua alma para que quando ela deixar o corpo, a alma não morre. A alma tem existência eterna. A eternidade que Deus promete para o seu povo é justamente para a vida da alma e do espírito. A vida do corpo, a vida terrena, é um período de tempo que Deus nos oportuniza para nós nos prepararmos para a eternidade. Por isso que cada ensino, cada instrução da palavra deve trazer melhoras, segurança e preparo para a vida eterna. A minha tradução bíblica desse texto diz nécio, que quer dizer ignorante. Ignorante. Mas, pastor, esses dias também estava pensando sobre isso e ouvindo algumas pessoas. Como é que a gente chega no mundo? Chega no mundo nu. Nu. E sem nada, né? Não tem bens. Agora, como é que a gente sai do mundo? Só não sai nu porque a família vem e bota uma roupinha. É. Mas não faria diferença, porque hoje estão fazendo aquelas coisinhas de flor na frente, nem se enxerga nada do que tem embaixo. Então, nu a gente chega, nu a gente vai sair. A diferença que vai fazer na nossa vida, a nossa segurança, a nossa alegria,
penso eu, essa segurança. Porque uma coisa ruim, pastor, é tu viver com medo que tu vai perder alguma coisa. Medo do amanhã. É o medo do amanhã. Medo. Se eu morrer, não ter certeza de nada. Não ter certeza de salvação. Não ter certeza de pertencer a Deus. Uhum. Olha, não é fácil, não. Ixi, eu conheço pessoas que quando um ente, cristãos, né, pastor? Que quando o ente morre, a pessoa, ela se culpa, porque, claro que ninguém pode julgar ninguém, só a eternidade pode, só Deus pode dizer se porque não existe assim, ó, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, né, pastor? Isso aí não tem como a gente dizer, só pelo, assim, ó, a gente pode avaliar pela conduta, mas assim, ó, dizer, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, assim, ó, a gente não conhece as intenções do coração das outras pessoas, Sim. né? Mas por si, o testemunho do Espírito assim, nos dá... Eu sei o meu, mas eu não sei do outro. Exato. Mas aí eu conheço pessoas que se consomem, pastor, porque acham que aquele que morreu vai para o inferno. Porque a pessoa julga por si. Então, o desespero de alguém lá no funeral é a maior manifestação, a maior revelação. O desespero de um ente que perdeu o controle, está desesperado pela perda de seu familiar, é justamente a revelação do estado espiritual. Esses dias eu estava no enterro e eu disse, o desespero ao redor de um caixão de alguém que partiu é o sinal de que a pessoa não fez o que ela deveria ter feito. Com aquele que morreu. Com aquele que morreu, sim. Com aquele que morreu. Aí então a pessoa, né, se desequilibra. Mas é isso, gente. Então, nós estamos aí falando, o pastor Neuci tem falado nos cultos. A gente tem mais de 300 episódios de podcast. Aqui é onde a gente, toda semana, o apóstolo traz uma palavra para que você possa afirmar o seu coração, para que você possa fundamentar a sua fé, para que você possa cair em si e voltar-se para o reino de Deus, para que você possa fazer boas escolhas para a sua vida. São mais de 300 episódios, pastor, que a gente está falando sobre isso. Dá para usar como um café por dia. Um café por dia. Entra no nosso YouTube, né, que é MBCV Oficial, e lá você pode garimpar, né, para você todos os dias ter uma palavra para a sua vida e que possa edificar. Para de olhar feed dos outros, para de olhar o sucesso aliás, só o sucesso, porque ninguém bota no feed insucesso, né? Só o sucesso dos outros, que na maior parte é fake. E começa a alimentar a tua alma com aquilo que pode edificar a tua vida e te dar segurança eterna. Né, pastor? Vamos terminar, então? Última palavra aí? Construa com segurança. Cuide dos 3 pilares que lhe mantêm em pé e que lhe projetarão para a eternidade. A vida material te dá sustentabilidade aqui. A vida social amplia o seu mundo sociológico, mas a vida espiritual lhe mantém conectado com Deus. Cuide bem dela, pois é dela que depende a nossa eternidade. Deus o abençoe. Tchau, gente. Até semana que vem.